Estamos de volta para a segunda parte do seu programa da Produção Nacional. A Comissão Multissetorial do Programa de Reconversão da Economia Informal, PREI, aprovou no mês de agosto um novo paradigma para o PREI, que prevê a descentralização do processo de formalização, atribuindo assim maior responsabilidade aos governos provinciais e administrações municipais, sob coordenação operacional do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM. A capacitação e o acesso ao microcrédito foram revistos, mas continuarão a ser disponibilizados aos agentes económicos recém-formalizados. O Programa de Reconversão da Economia Informal, ou simplesmente PREI, foi lançado a 20 de novembro de 2021 no mercado do 30, em Luanda. A campanha do PREI aconteceu um pouco por todo o país e o processo de formalização foi crescendo consoante as necessidades que foram sendo descobertas. E assim, passou de 8 para 12 passos, que incluíam tratar o bilhete de identidade, o cartão de vendedor, obter um número de identificação fiscal, a inserção no sistema de segurança social, abrir uma conta, criar uma empresa, certificar a empresa, ter acesso à formação e capacitação, aderir a um serviço de mobile money e ter acesso ao microcrédito. E agora, depois da avaliação do seu desempenho pela Comissão Multissetorial e análise das lições aprendidas, o programa vai entrar num novo paradigma que traz aspectos ligados à sua própria sustentabilidade. No anterior modelo, nós não tínhamos o nível operacional, portanto o nível operacional hoje ficou decidido que será preenchido pelo INAPEM. Este processo de sustentabilidade passa por revisitar as estruturas do INAPEM. Não gostaríamos de criar um instituto ou um órgão novo para o processo de formalização, não vai de encontro que é o processo de redimensionamento da máquina do Estado e redução da despesa, mas passa pela necessidade de se rever o estatuto do próprio Instituto Nacional de Micro e Pequenas Empresas, estamos a falar do próprio INAPEM. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas é, digamos, o maior beneficiador do processo de reconversão, porque todos aqueles que são convertidos para a economia formal tornam-se de facto clientes do INAPEM. É trabalho do INAPEM de facto fazê-los crescer e fazê-los beneficiar de vários outros programas do governo. A visão é de ajudar os operadores econômicos a darem um pontapé de partida para que no futuro cresçam e se tornem pequenos, médios e até grandes empresários. Vimos aqui várias iniciativas e programas que estão a montante do PREI. Vimos aqui iniciativas como, por exemplo, o Coenda, na sua dimensão de atividade econômica, ele de facto começa a transitar pouco a pouco para o PREI. Vimos também o PAP e várias outras iniciativas que de facto podem muito bem serem envolvidas em todo o processo de reconversão da economia formal. E depois vimos a Jusante, para onde é que os operadores econômicos do PREI podem transitar. Eles podem ser recolhidos por vários outros programas à Jusante, como por exemplo o Prodesi, isto efetivamente numa dimensão da procura pela segurança alimentar. A Comissão Multissetorial do PREI olhou também para as várias dimensões da formalização, começando por aquela que considera ser a etapa que antecede o processo de formalização. Que é a etapa, de facto, onde os operadores eles conseguem munir-se de bilhete de identidade, UNIF e vários outros documentos que são tratados geralmente a nível do BOAP, mas que o BOAP, de facto, posiciona-se numa etapa que antecede a formalização do PREI. Já nas etapas da formalização efetiva, decidiu-se dividir os agentes econômicos em grupos e o processo de cedência de crédito em escalões. Temos o primeiro escalão que vai de 50 mil a 500 mil kwanzas. Estes, com uma particularidade, estão isentos de qualquer obrigação contributiva
ao Estado, quer os impostos à AGT, como as contribuições ao INSS, à Segurança Social. Aqui é apenas necessário que possam se munir de novo de alguns requisitos mínimos, como por exemplo poderem tratar do seu NIF ligado a alguma atividade econômica. Isto para que possamos montar cada vez mais as nossas bases de dados. Temos o segundo escalão, que vai de 501 mil a 2.500.000 kwanzas. Estes têm a obrigação, se quiserem ter acesso ou concorrer para estes montantes, de contribuir com pelo menos 3 meses à Segurança Social e os impostos ao Estado. E temos o último escalão, que é de 2.501.000 a 7 milhões de kwanza. Para estes, a obrigação é maior, é de contribuírem com até pelo menos 6 meses de impostos e as contribuições na Segurança Social. E aqui nós vimos também a dimensão do alargamento da base tributária e contributiva, portanto, com alguns requisitos mínimos de pagamento de contribuições sociais que vão entre 3 meses até 6 meses antes de acederem ao microcrédito. Portanto, estamos também aqui a trabalhar numa consciencialização de que para se aceder aos programas do governo é preciso ser parceiro do governo, não é? Portanto, vimos esta dimensão. E as boas notícias não param por aí. Tivemos algumas atualizações positivas, nomeadamente a taxa de juros, que saiu de 3,55 mês para 1,67 mês. Temos um período de carência alargado que passou de 30 dias para agora 60 dias. No novo paradigma, ficou também definido o setor de maior aposta. Dos nossos trabalhos que temos feito com a equipa multissectorial do PREI, definimos que 75% do montante alocado será canalizado para o setor do agronegócio. Os demais 25% serão canalizados para os demais setores que existem no ecossistema ou em volta dos mercados. A revisão e atualização do PREI contemplou também a componente de orçamento-programa, numa perspectiva de ser implementado a nível dos governos provinciais, para tornar o programa mais sustentável a longo prazo. Para terem recursos financeiros para que possam efetivamente implementar o PREI a nível local, portanto, não só a nível provincial como um todo, mas também a nível municipal. A componente da formação e capacitação continua a ser uma prioridade do programa. Por isso, ainda é um passo obrigatório para quem pretende ter acesso ao microcrédito. A equipa do Magazine Semear foi até o mercado do São Paulo falar com alguns agentes econômicos recém-formados pelo INAPEM em empreendedorismo. Gostei tanto, porque não tinha conhecimento de como trabalhar com dinheiro. Com esta formação tive mais êxito. Gostei daquilo que eu não sabia, porque a gente só gastávamos sem ter noção. Mas hoje em dia que eu fiz curso, agora tenho noção como é que eu posso gastar, como é que eu posso fazer a poupança do meu negócio. A poupança que nós temos é que tens que ter sempre um saldo, que você vai apontar quanto é que tiraste, quanto é que saiu, tudo isso. Júlio Antônio vende calçados para homens aqui no mercado de São Paulo e terminou o curso há cerca de 2 meses. Nós, como comerciante, aliás, já sabemos ser economista, mas da nossa forma. No entanto, esse curso só veio acrescentar mais, porque desde que eu fiz o curso, eu aprendi muita coisa boa, sobretudo como gerir o meu negócio e também como eu posso separar as coisas entre o dinheiro do comércio, que é a capital circular, e aquele dinheiro que eu posso subtrair para consumo, para outros fins. E também aprendi que, mesmo sendo eu dono do negócio ou chefe, também tenho que
fazer investimento para mim. Ele conta-nos que começou a sua atividade comercial há mais de 30 anos no antigo mercado do Roque Santeiro e que agora entende que, apesar da sua experiência, faltava-lhe algum conhecimento para que pudesse crescer. Aconselho as pessoas a fazer, por quê? Porque vai acrescentar na nossa visão comercial. Eu conheço até amigos que vendiam conosco lá no Roque, hoje são grandes empresários mesmo de sucesso. E nós começamos juntos, né? Eles tiveram essa sorte, se calhar eles já tinham o conhecimento, então estão onde estão por causa de um curso, de uma formação. Porque a formação é sempre bem-vinda no homem, o aprender não ocupa lugar. Para além de dar continuidade às ações de formação e capacitação pelo bem do capital humano, a Comissão Multissetorial do PREI decidiu também que é necessária uma grande aposta em infraestruturas. Os próximos passos são de nós conseguirmos desenvolver algumas atividades a nível provincial, principalmente na construção de mais mercados municipais. Um estudo que nós fizemos demonstra que para cada 100 mil habitantes nós precisaríamos de pelo menos 4 mercados municipais. A realidade é que temos 0,9, portanto sensivelmente um mercado municipal para cada 100 mil, portanto temos a necessidade de construir pelo menos mais 3 em cada 100 mil. E é por isso que nós vemos as nossas mamás a venderem um pouco por toda a cidade, por baixo das pontes, nas estradas e etc. E precisamos de dar aqui alguma dignidade. Está também incluída a instalação de lojas para o serviço permanente de formalização. Sim, nós estamos a trabalhar com os governos provinciais e as administrações municipais para identificar espaços precisos para podermos instalar essas lojas. No mercado de São Paulo foi um processo e correu perfeitamente e queremos replicar em outros mercados, em outros municípios, em outras províncias. Ainda não conseguimos definir um número exato, mas já é nossa intenção levar o máximo possível de lojas contentorizadas aos mercados, né? Estamos a contabilizar à volta de 9 milhões de informais, né? De modo que ainda esse processo de 9 milhões de informais existem vários segmentos de informalidade e nesta primeira fase ainda estamos a olhar naqueles que estão nos mercados. De modo que o trabalho está a ser feito também pelo grupo técnico, o grupo de trabalho multissetorial, e identificar outros segmentos de informalidade. Para quê? Para podermos ver a real dimensão de lojas que vão ser precisas para todos os municípios e mercados. Mas não é tudo. A privatização dos mercados municipais está também em carteira. Vimos que existem mercados municipais que são privados, então existe algum apetite privado pelos mercados municipais e é aqui onde é que nós apresentamos uma engenharia financeira que possa de facto diminuir a carga financeira do Estado, que são as parcerias público-privadas ligadas à construção dos mercados municipais. Portanto, acreditamos que isso possa trazer uma dimensão interessante, não é, no programa de reconversão da economia informal e vamos caminhar juntos nessa direção. Até o momento, já foram identificados 9 mercados em Luanda que deverão beneficiar de requalificação no âmbito de parcerias público-privadas, a começar pelos mercados do 30 em Viana e da Cerâmica em Cacoá. Chegamos ao final desta edição do nosso programa. Vale sempre recordar que você pode rever qualquer reportagem do Magazine Semear no nosso canal do YouTube com o nome Programa Prodesi. Procure-nos também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Esperamos por si na próxima semana, neste canal e neste horário. Passe bem.